Você já teve um diálogo com alguém mais velho que lia obras inteiras, resolvia contas mentalmente e tinha serenidade para escutar? Agora compare com as conversas atuais. Pessoas que mal sustentam a atenção por 5 minutos, que se expressam por figurinhas, que pulam de vídeo em vídeo, de alerta em alerta. O contraste é quase cruel. Na década de 1970, refletir era sinal de sabedoria. Hoje virou punição. Pensar dá trabalho, ler virou desperdício de tempo, discutir ideias exige energia demais. Trocamos profundidade por pressa, conhecimento por estímulos instantâneos, cultura por métricas de clique. E o mais doloroso, a maioria sequer nota. Considera normal, moderno, mas estamos, na verdade, mergulhados em uma epidemia oculta, um apagamento coletivo da capacidade de pensar. O ano de 2016 não foi apenas o momento em que tudo se acelerou, foi quando tudo ficou raso. O TikTok explodiu, o vício nas telas virou padrão, e ali, naquele ponto, a curva da inteligência começou a declinar. Ao longo deste conteúdo, você vai compreender como um mundo que antes formava mentes brilhantes está em colapso. E o pior, mesmo rodeada por toda a tecnologia disponível, a nossa geração tornou-se a mais dispersa, a mais exposta, a mais despreparada de todas. Em 2016 deu-se o marco. Algo silencioso, quase imperceptível, começou a se estruturar. Uma mudança profunda na forma como consumimos informações e, mais grave ainda, na forma como estruturamos pensamentos. Surgia o TikTok, uma plataforma feita de vídeos curtos, idealizados para capturar a atenção em segundos. Logo depois, o Instagram remodelou sua proposta. Deixou de ser uma vitrine de imagens para se transformar em uma máquina de estímulo. Vieram os stories, os reels, os vídeos verticais. Tudo se tornou mais ágil, mais reluzente, mais viciado. E nós mergulhamos como crianças diante de doces coloridos. Mas o problema não está necessariamente nas ferramentas. Está em como elas foram planejadas. Nada ali é obra do acaso. O rolar infinito, o som que se inicia sozinho, a tela que ocupa tudo, o botão de curtir no lugar exato, tudo fruto de testes minuciosos, experimentos psicológicos e engenharia comportamental. As plataformas entenderam que, oferecendo pequenas explosões de prazer visual e sonoro, conseguiriam nos manter presos como cobaias em laboratório. Com uma diferença: os ratos, quando saciam, param. Nós não. Estamos girando num ciclo sem fim. A cada clipe de 10 segundos que você vê, o cérebro libera dopamina. Mas quanto mais você consome, mais difícil se torna extrair prazer das coisas simples. Um livro com 300 páginas, um documentário de 1 hora, uma conversa sem interrupções, tudo isso começa a parecer entediante. E aqui está a parte mais cruel. Não se trata apenas de diversão. Isso atinge diretamente nossa habilidade de pensar, de criar, de refletir com profundidade. A atenção está sendo cortada em fragmentos e, junto com ela, nossa capacidade intelectual também escorre pelos dedos. Sabe aquela sensação de ler um parágrafo e não lembrar o que acabou de passar pelos olhos? Ou de não conseguir terminar uma tarefa simples sem checar o celular a cada poucos minutos? Isso não é preguiça, é consequência. Você está sendo recondicionado. Pesquisas indicam que, a partir de 2016, o quociente de inteligência médio começou a declinar nos países mais desenvolvidos. Sim, declinar. Algo inédito na história moderna. As novas gerações estão, pela primeira vez, apresentando desempenho cognitivo inferior ao das anteriores. E não estamos falando apenas de conteúdo escolar, mas de memória, lógica, capacidade de interpretação e foco. Quer um exemplo? Em um estudo realizado na Noruega, jovens nascidos após 1995 apresentaram uma média de 7 pontos a menos no QI quando comparados aos pais. Isso é grave.
É a diferença entre entender um raciocínio complexo ou se perder diante de um argumento simples. E será que a culpa é só dos aplicativos? Claro que não. Nós também temos responsabilidade. Aceitamos trocar sabedoria por estímulo passageiro. Substituímos reflexão por velocidade. Deixamos de lado o esforço que pensar exige, por distrações que aliviam o desconforto momentâneo. Quantas vezes você começou um vídeo no YouTube e pulou antes da metade? Quantas vezes tentou ler um texto relevante, mas travou no segundo parágrafo porque precisou olhar o WhatsApp? Quantas conversas reais você teve nesta semana sem interrupções? A geração anterior lia com frequência, escrevia cartas, discutia política e filosofia na mesa do bar. A nossa dança na frente da câmera e se orgulha disso. É duro admitir, mas é preciso. Estamos mais dispersos, mais ansiosos, mais dependentes e, sim, mais limitados. Não por falta de capacidade, mas por falta de uso. Estamos abrindo mão dos nossos cérebros em troca de curtidas. E o pior, achamos isso natural. Se você sente que sua mente está mais lenta, que perdeu algo importante, que está menos afiado, não é imaginação, é fato. A boa notícia: ainda há tempo, mas será preciso nadar contra a corrente, dizer não ao algoritmo, fazer aquilo que quase ninguém mais se permite: parar, pensar, refletir. A era de ouro da inteligência, 1970. Se você nasceu depois da década de 1990, talvez tudo isso pareça uma fantasia. Mas existiu um período em que as pessoas sabiam esperar. Elas sabiam manter o foco, desenvolver argumentos, guardar informações de cabeça e, acima de tudo, sabiam pensar com clareza. E não, isso não acontecia porque o mundo era mais fácil. Acontecia porque a mente humana ainda não havia sido sequestrada por estímulos falsos e recompensas imediatas. Esse período tem nome: anos 70. Uma fase em que, de maneira quase silenciosa, o quociente de inteligência médio chegou a um de seus maiores níveis. E isso não por conta apenas da genética, mas porque o ambiente cultural e educacional favorecia, em harmonia, o crescimento intelectual. Dentro das salas de aula, o professor era uma autoridade. Não uma autoridade imposta pelo medo, mas conquistada pelo mérito. Os alunos ouviam, anotavam, refletiam. O ensino exigia, mas não oprimia. Era desafiador, sem atalhos. Ou se compreendia a matéria ou ficava para trás. Mas quem compreendia ganhava algo que nenhum algoritmo no mundo pode entregar: a liberdade de pensar por conta própria. Os livros não serviam apenas para passar de ano, eram portais. Era comum encontrar jovens mergulhados em Camus, Nietzsche, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos. O ritmo era outro. Ninguém estava preocupado com a duração de um vídeo. Não havia vídeos, havia páginas e nelas universos inteiros. Ninguém sofria por saber quanto faltava para terminar. O prazer estava no trajeto. Um adolescente de 15 anos poderia citar Shakespeare de cabeça e ainda resolver questões complexas de álgebra. Hoje, muitos jovens não conseguem interpretar um parágrafo sem recorrer ao chat de inteligência artificial para perguntar o que aquilo quer dizer. Isso não é soberba, é uma constatação. Naquela época, a cultura possuía outro peso. Os estímulos não eram rasos. Revistas como a Super Interessante e jornais de fim de semana dedicavam espaços generosos a ensaios densos. As rádios promoviam entrevistas longas, sem cortes frenéticos ou músicas para preencher silêncios. Os apresentadores conduziam ideias com começo, meio e fim. Era só texto, ou só fala, sem efeitos, apenas conteúdo de verdade. E o mais surpreendente, as pessoas liam, ouviam, refletiam e depois conversavam sobre o que haviam absorvido. Pense com sinceridade.
Você consegue imaginar hoje um programa de horário nobre exibindo uma entrevista de 40 minutos com um filósofo discutindo o sentido da existência? Provavelmente seria taxado de monótono, lento, excessivamente difícil. Porque hoje, se não tiver legenda automática e cortes rápidos, as pessoas desistem nos primeiros segundos. Nos anos 70, isso era comum, era natural, era enriquecedor. Outro aspecto essencial, o silêncio era respeitado. Era comum alguém sentar sozinho em uma praça e simplesmente pensar, refletir, observar. O silêncio era fértil. Hoje, ele incomoda. Nos sentimos obrigados a preencher cada segundo com um vídeo, uma música, uma conversa superficial, como se não suportássemos mais estar a sós com os próprios pensamentos. E o que alimentou essa era tão rica. 2 ingredientes principais: concentração e escassez. A mente humana, diante da escassez de estímulos, buscava criar seus próprios. Sem internet, a criatividade era abastecida pela imaginação. As ideias não vinham prontas, mastigadas em vídeos de 15 segundos. Elas brotavam do tédio. Aquele mesmo tédio que hoje tentamos eliminar a qualquer custo. E a concentração era o fundamento de tudo. Ler um artigo longo, ver um documentário inteiro, acompanhar uma aula sem pensar no relógio era algo rotineiro. E foi nesse solo fértil que floresceram os gênios que transformaram o mundo moderno. Cientistas, filósofos, engenheiros, artistas. Muitos dos inventores das tecnologias que usamos hoje foram educados naquele tempo. Um tempo em que se ensinava lógica, retórica, história, com profundidade. Por isso, é tão chocante notar a distância abismal entre aquela geração e a atual. E isso não é um lamento saudosista. É um diagnóstico. Enquanto eles liam 30 livros por ano, hoje a média mal passa de 2. Enquanto eles escreviam cartas, diários e ensaios com substância, hoje nos expressamos com emojis, abreviações e mensagens automáticas. A velocidade tomou o lugar da profundidade. A facilidade eliminou o esforço. E o resultado é devastador. Estamos criando uma geração com acesso a todo o conhecimento da humanidade, mas sem estrutura para absorver uma fração dele. A diferença entre um jovem de 1971 e um jovem de hoje não está na inteligência pura, mas na qualidade da atenção. Eles tinham tempo, foco, silêncio. Nós temos tela, distração e ansiedade. E essa troca foi uma das piores apostas que já fizemos. Portanto, ao observarmos esse passado, essa era dourada da inteligência, não se trata de nostalgia. Trata-se de reconhecer o que estamos desperdiçando e, mais importante ainda, de perceber o que ainda dá para resgatar: a atenção plena, o pensamento crítico, o gosto pela leitura, a curiosidade verdadeira. Porque se o século XX ensinou o mundo a pensar, o século XXI parece empenhado em nos ensinar a esquecer. A revolução digital e a mente fragmentada, de 2000 a 2016. Se os anos 80 e 90 foram uma espécie de ensaio, os anos 2000 chegaram como uma avalanche. A internet já não era uma novidade, era uma necessidade. A partir daquele ponto, a tecnologia deixou de ser uma simples ferramenta e passou a ser o novo espaço onde nossas mentes passaram a habitar. E habitar talvez seja até um termo generoso, porque para muitos, pensar passou a significar sobreviver em meio a uma selva de distrações. Em 2004, nasceu o Facebook. Em 2005, surgiu o YouTube. Em 2007, veio o primeiro iPhone. E pronto, uma nova era começou. Uma era em que a informação estava disponível na palma da mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas junto com ela, vieram o vício, a ansiedade e o colapso do foco. A promessa parecia maravilhosa, o mundo ao alcance de um toque. Mas a realidade era outra. Quanto maior o acesso, menor a profundidade. Antes, para aprender algo, era preciso buscar, estudar, fazer perguntas, refletir. Agora, tudo está pronto.
simplificado, enlatado em vídeos de poucos minutos. O problema: ninguém nos ensinou como lidar com esse excesso. A mente humana foi arremessada em um oceano de dados, sem colete, sem bússola, sem mapa, e as redes sociais não pararam de evoluir. O Orkut virou Facebook, o MSN se transformou em WhatsApp, e a cada novidade o tempo de atenção diminuía. Um estudo da Microsoft revelou que em 2015 o tempo médio de atenção de um adulto havia caído para 8 segundos, menos do que o de um peixe dourado. Sim, você leu corretamente. Um peixe, quando estimulado, consegue prestar atenção por mais tempo que a média das pessoas conectadas. Por que isso acontece? Porque essas plataformas não foram feitas para informar, foram feitas para capturar. O feed infinito, o autoplay, os alertas vibrantes e coloridos, tudo isso é parte de um sistema psicológico, quase um cassino portátil. E você, mesmo sem saber, é a ficha em jogo. Durante esse período, os sinais começaram a surgir. Os indicadores cognitivos começaram a despencar. Estudantes passaram a ter desempenhos piores em testes de leitura, interpretação, lógica. O cérebro entrou em estado de atenção parcial contínua, um modo de operação em que ninguém está 100% presente em nada. Já tentou ler um artigo e percebeu que olhou o celular 5 vezes antes de terminar o primeiro parágrafo? Já se sentiu incapaz de estudar um texto sem recorrer a um vídeo resumo? Já esqueceu o motivo de ter pego o celular segundos depois de pegá-lo? Isso não é falta de força de vontade, isso é projeto. As empresas de tecnologia descobriram como transformar tempo de tela em lucro. E para isso, aprenderam a viciar o cérebro humano com recompensas variáveis, notificações inesperadas e estímulos que ativam a dopamina sob demanda. E o conteúdo também mudou. Saiu o aprofundamento, entrou o espetáculo. Os vídeos ficaram mais curtos, os textos mais rasos. Tudo virou lista, resumo, segredo. A lógica não é explicar, é fisgar. E a consequência disso é brutal. Estamos treinando cérebros agitados, ansiosos, incapazes de manter uma linha de raciocínio sólida. Jovens que saltam de conteúdo em conteúdo sem conseguir desenvolver uma ideia própria. Adultos que não conseguem participar de uma conversa sem consultar o celular. Profissionais que leem relatórios como se fossem tweets. E o pior, chamamos isso de multitarefa, como se fosse um talento. Mas a multitarefa é uma ilusão. O cérebro humano não faz várias tarefas complexas ao mesmo tempo. Ele alterna rapidamente entre elas. E isso provoca cansaço, erros, baixa produtividade. Aquilo que muitos chamam de eficiência, na verdade, é apenas estresse camuflado. Entre 2000 e 2016, a inteligência deixou de ser fortalecida como um músculo e passou a ser atropelada por um vendaval de estímulos. Cada notificação interrompia o raciocínio. Cada rolagem reiniciava o foco. A mente passou a funcionar em pedaços, e isso não afeta só a cognição. Com menos atenção, surgem mais erros. Com mais distração, cresce a ansiedade. Com a comparação constante nas redes, nascem frustrações e inseguranças. Uma mente dispersa não sofre apenas intelectualmente, ela sofre emocionalmente. Ela se sente perdida, desconectada, às vezes solitária, mesmo cercada por telas e pessoas online. Durante esse período, os alertas começaram a surgir. Filósofos contemporâneos, neurocientistas, professores começaram a soar o sinal vermelho. Mas o barulho do feed era mais alto. O vício já estava implantado. E quando o TikTok finalmente chegou com força total, a partir de 2016, o colapso estava praticamente decretado. Foi o momento em que a mente humana deixou de ser protagonista e passou a ser apenas mais um produto nas prateleiras do mercado da atenção. Mas você pode romper esse ciclo. Nada disso é inevitável. O cérebro humano é plástico. Ele muda. E se você entender esse processo, pode reverter seus efeitos.
Mas o primeiro passo é encarar uma verdade desconfortável. Você foi manipulado. Todos fomos. Por empresas que aprenderam a transformar distração em lucro, que venderam a ideia de que estar conectado é o mesmo que estar presente. Mas não é. O que vivemos não é um avanço inevitável da tecnologia, é um desequilíbrio disfarçado de progresso. Uma revolução que, em vez de expandir nossas mentes, fragmentou o que havia de mais precioso. O que exploramos até aqui não é teoria da conspiração. É o retrato desconfortável da nossa era. Em poucas décadas, saímos de uma geração que cultivava o intelecto para uma que evita o silêncio, teme o tédio e troca o prazer da leitura pela pressa de deslizar o dedo sobre a tela. Deixamos de querer ser inteligentes para apenas parecer inteligentes. E o mais assustador é que nos acostumamos com isso. A geração dos anos 70, com acesso limitado a recursos, pensava mais, sentia mais, discutia com mais profundidade. Já a nossa, mesmo cercada por tecnologia, tropeça em frases simples, se perde em textos curtos e se afoga em distrações disfarçadas de informação. É humilhante, sim, mas ao mesmo tempo é um alerta, porque aquilo que foi destruído pela distração pode ser reconstruído pela disciplina. Sim, você pode retomar o controle da sua mente. Não será confortável. Nada que vale a pena costuma ser, mas será transformador. Comece pequeno. Exclua um aplicativo que rouba seu tempo. Leia uma única página de um livro por dia, mas leia com presença. Tenha uma conversa inteira sem tocar no celular. Reaprenda a viver o tédio. Ele é o terreno fértil da criatividade. Reconstrua sua mente como quem reconstrói um templo, com respeito, com tempo, com silêncio, porque o que estamos perdendo não é só a concentração, é a identidade, é de autonomia. É a capacidade de viver com profundidade em um mundo cada vez mais superficial. Isso precisa parar, agora. Se este conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe. Não para ajudar algum canal, mas porque pode ser que alguém que você ama esteja se afogando também e nem tenha percebido. E lembre-se disso, a geração mais conectada da história está se tornando a mais frágil mentalmente. Mas você não precisa seguir por esse caminho. Você pode pensar, você pode resistir, você pode reconstruir. Atalhos não salvam, pensamentos vazios não curam. Precisamos de presença real, de mentes que realmente despertaram. Você já parou para pensar que o simples fato de acordar e pegar o celular antes mesmo de sair da cama está moldando a maneira como sua mente funciona? A cada toque, a cada notificação, você reforça um padrão. Sua atenção vai para fora, não para dentro. E com isso, aos poucos, vai ficando mais difícil perceber o que realmente importa. Vivemos hoje num mundo onde estar ocupado é sinônimo de produtividade e estar online é sinal de relevância. Mas a verdade é que muitos estão apenas reagindo, não vivendo. Pulando de estímulo em estímulo, de distração em distração, como zumbis digitais. E isso tem um custo. A cada vez que trocamos um livro por um vídeo de 15 segundos, a cada vez que optamos por um post resumido, em vez de uma leitura profunda, estamos treinando o cérebro a não se aprofundar. E com o tempo, isso cobra um preço. Perdemos a capacidade de sustentar ideias, de formar opiniões, de concluir raciocínios. Já percebeu como em muitas conversas as pessoas não escutam para compreender, mas apenas para responder? Já notou como a paciência com o outro se reduziu ao mínimo? Como o desconforto com o silêncio virou algo insuportável? Isso é reflexo de uma mente fragmentada. E não estamos falando apenas de jovens. Muitos adultos já não conseguem terminar um livro, manter uma conversa sem interrupções ou concluir uma tarefa sem recorrer a estímulos externos. A mente, antes treinada para aguentar o tédio e criar a partir dele,
Agora se inquieta por qualquer segundo de silêncio. Mas há um detalhe que precisa ser dito. O tédio não é um problema. Ele é a pausa necessária para que a criatividade surja. Os grandes artistas, pensadores e inventores da história sabiam disso. Eles sabiam esperar. Sabiam olhar para dentro. Sabiam observar o mundo sem pressa. Hoje, ao menor sinal de tédio, buscamos uma tela. Ao menor desconforto, buscamos uma distração. E com isso, vamos perdendo o que nos torna humanos. A capacidade de pensar com profundidade. Mas ainda dá tempo de virar o jogo. Você não precisa eliminar a tecnologia da sua vida, mas precisa escolher como vai usá-la. Precisa decidir se vai ser usuário ou produto, se vai navegar com consciência ou apenas ser arrastado pela correnteza. Comece com pequenas atitudes. Silencie notificações desnecessárias. Estabeleça horários sem celular. Leia um livro por prazer, não por obrigação. Cultive momentos de silêncio, de reflexão, de pausa. Porque o que está em jogo não é só sua produtividade, é sua saúde mental, sua clareza, sua capacidade de tomar decisões, sua autonomia. A era da distração nos prometeu liberdade, mas entregou dependência. E cabe a você decidir se vai continuar nesse ciclo ou se vai recuperar o que foi perdido. Pense nisso. E se essa mensagem tocou algo em você, compartilhe com quem precisa. Convide alguém a refletir também. Curta, comente, envie a quem está perdido no meio de tanto ruído. Talvez seja o começo de uma nova forma de viver. Porque o mundo não precisa de mais mentes apressadas, precisa de presença, de atenção, de pessoas que realmente estejam aqui. A geração de 1970, mesmo com menos ferramentas tecnológicas, valorizava a clareza, a escuta, a troca profunda de ideias. Hoje, mesmo cercados por dispositivos avançados, mal conseguimos interpretar um texto simples sem auxílio externo. E o pior, achamos isso normal. Estamos anestesiados, mas o que se perdeu com a distração pode ser reconstruído com intenção. Você pode reaprender a se concentrar, a refletir, a pensar com calma, e isso começa por decisões pequenas, decisões como desligar notificações, como sentar em silêncio, como permitir que a mente respire, em vez de ser sufocada por excesso de estímulos. Leia, pense, escreva, converse, observe o mundo ao seu redor com presença. O que estamos perdendo não é apenas o foco. Estamos perdendo o fio que conecta nossa mente à nossa essência. Perdendo a autonomia que vem da atenção profunda. Perdendo a capacidade de enxergar a beleza do tempo que passa devagar. Mas isso pode parar. Agora. Basta escolher. Basta resistir à facilidade. Basta perceber que ser capaz de sustentar um pensamento é hoje um ato de coragem. Que conseguir ler um livro até o fim é um gesto de rebeldia. Que ter uma conversa sem distrações é um sinal de força. Então, se esse texto mexeu com você, faça algo simples, mas poderoso. Curta, compartilhe, comente e se inscreva. Não para alimentar um algoritmo, mas para lembrar alguém que ainda é possível pensar por si mesmo. Que ainda é possível viver com profundidade em um mundo que valoriza o raso. E lembre-se, a geração mais conectada da história está se tornando a mais vulnerável emocionalmente. Mas você não precisa seguir esse caminho. Recomece. Retome o controle da sua atenção. Resgate o que é seu por direito. A capacidade de pensar com clareza, de viver com intenção, de se reconectar com aquilo que importa. Porque o futuro não precisa ser um reflexo do ruído. Ele pode ser uma resposta consciente ao que estamos vivendo agora. Presença não é estar online. Presença é estar inteiro.